Pois aí a grande expectativa é para as relações comerciais, claro, entre o Brasil e os Estados Unidos agora, com o início do novo governo dos Estados Unidos. E a grande discussão também, já que Joe Biden é comprometido mais com a questão ambiental e também com a questão climática, é possível que o governo americano faça pressões em relação ao agronegócio no Brasil. Essa é a grande discussão e saber também como que o governo brasileiro terá, a partir de agora, uma relação mais amistosa com o governo de Joe Biden, já que desde o início da eleição, a preferência do governo brasileiro era pela vitória de Donald Trump. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a CEO da Anshan aqui no Brasil, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, Débora Vieitas. Como vai a senhora? Muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Manhã. Bem-vinda. Obrigada, Thiago. Bom dia. Bom, qual que é a expectativa da Anshan para a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos? A senhora acha que isso passa mais à margem do governo, da diplomacia brasileira, isso fica mais com os empresários? Ou, claro, a boa relação entre os presidentes é fundamental? Eu acho que ambos requisitos são necessários, né? Eu diria que para o Brasil, a eleição do presidente Biden é muito positiva, direta e indiretamente. Então, do ponto de vista indireto, o que nós podemos esperar é que, sendo prioridade do presidente Biden, lidar com a pandemia de uma forma mais objetiva, célere e com resultados mais efetivos. E também conseguir a retomada econômica nos Estados Unidos, a volta da economia americana como motor da economia global é muito importante para todos, e nós também vamos nos beneficiar disso. As expectativas são que o PIB global, né, o PIB do mundo, volte a crescer 4% em 2021. Outra questão importante é que em 2020 o comércio internacional retrocedeu em 10%. Então, as expectativas com não só a volta da economia americana como motor global, mas também com relações menos hostis com a China, é que o comércio global volte a crescer 8% este ano. Então, esses são os efeitos indiretos que beneficiam a economia americana e o nosso comércio com o mundo, né? Do ponto de vista direto, acho que nós temos desafios, mas acho que nós podemos encará-los de uma forma muito positiva. Em primeiro lugar, ontem o presidente Bolsonaro fez o seu primeiro gesto, enviando uma carta ao presidente Biden, onde expressa o desejo do Brasil de continuar a manter relações e parceria com o Brasil, como nós estávamos desenvolvendo. Nós já temos na nossa pauta, inclusive, um mini acordo comercial assinado no mês de outubro de 2020, que precisa ser implementado. Esse mini acordo comercial trata de 3 temas, o que a gente chama de facilitação de comércio, boas práticas regulatórias e dispositivos anticorrupção, que tem como objetivo reduzir o custo de transação entre os 2 países. Mas o fato é que, no ano de 2020, o nosso fluxo de comércio com os Estados Unidos se reduziu em quase 24%. Então, com a retomada econômica, nós vamos recuperar parte disso, e nós precisamos continuar todos os esforços e os dispositivos que já existem na relação entre Brasil e Estados Unidos, Sim. Como, por exemplo, um diálogo anual com o Departamento de Comércio, para ampliar esta cadeia. Acho que o que muda, em suma, é que se nós conseguirmos continuar a estabelecer uma relação positiva e pragmática, nós temos ainda um número bem amplo de campos a explorar com os Estados Unidos. Nós temos diálogos na área de defesa, e é bom lembrar que o ano passado também nós assinamos um acordo com os Estados Unidos, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que permite o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de foguetes comerciais. Isso pode ter um efeito muito importante, tanto do ponto de vista de receita para o país, como de desenvolvimento para a região. Nós temos diálogos na área de energia renováveis, na área de infraestrutura, na área de saúde. Então, eu vejo aí muito espaço para a nossa relação melhorar.
Que bom. E, Débora, nessa carta mesmo que o presidente Jair Bolsonaro encaminhou a Joe Biden, ele cita um comprometimento por parte do Brasil com relação às questões climáticas, um ponto fraco do nosso país, que vem sendo bastante questionado com relação ao assunto que é destaque no cenário internacional cada vez mais. Joe Biden já havia prometido, inclusive, sanções econômicas ao nosso país, caso não cuidasse melhor da Amazônia, não freasse o desmatamento por lá. Quais sanções econômicas poderiam ser essas? A senhora acredita que elas podem vir a acontecer mesmo? O que o presidente Bolsonaro poderia e deveria fazer na prática para que isso não acontecesse, as sanções? Bom dia, Adriana. De fato, dia. Você mencionou um dos pontos críticos na nossa relação com os Estados Unidos, nessa nova administração. Lembrando que um dos primeiros atos do presidente Biden, ainda ontem, foi o retorno ao Acordo de Paris com o compromisso de redução das emissões até 2050. Esta será uma bandeira que ele levará junto com a sua política externa, a sua política de relacionamento com a comunidade internacional, e eu acho que esse é um entendimento importante que nós temos que ter, pois esse é um ponto onde nós podemos ter, eu diria, frição no nosso relacionamento. É bom lembrar que os próprios investidores internacionais e a própria comunidade brasileira já fez apelos diretos para que a nossa política de proteção à Amazônia e de proteção ambiental no seu conjunto evolua com metas concretas e compromissos concretos. Então, eu acho que uma expectativa clara e um ponto de atenção na nossa relação é a questão ambiental. Lembrando ainda que o próprio presidente Biden, apesar do recado duro, falou na oferta de ajuda com recursos para que nós pudéssemos evoluir nessa questão. E só para a gente fechar, o que é possível esperar da relação dos Estados Unidos, especificamente com a China? A senhora acha que a guerra comercial entre os dois países deve continuar, com restrições de ambos os lados? Porque houve uma tentativa de aproximação ainda na gestão de Trump para que essa relação fosse harmonizada, mas não é isso que efetivamente aconteceu. Joe Biden tem uma disposição maior de negociar com a China, na avaliação da senhora? Sem dúvida. Eu acho que as relações com a China, embora no fundo continue, eu diria, a competitividade entre as duas economias, deverá ser uma relação muito menos tensa, menos hostil. Eu acho que o objetivo do presidente Biden é levar a China eu diria, desenvolver mecanismos internacionais de solução de conflitos comerciais, portanto, trazê-la de volta a Organização Mundial do Comércio, no sentido de que essa organização seja reformada, que ela tenha nova liderança, que ela tenha a recomposição do seu comitê de apelação e possa ser um órgão efetivo na gestão dos conflitos comerciais que existem no mundo. Então, eu penso que haverá uma distensão do ponto de vista da relação bilateral, a competição entre as duas economias deve continuar. Acho que o presidente Biden focará eu diria, no reforço das relações com as grandes economias ocidentais, falo aí particularmente da União Europeia, do Japão, da Coreia do Sul, para reforçar de novo as boas relações que sempre manteve com esses países e, em aliança com os mesmos, tentar conduzir a China cada vez mais para uma economia de mercado, né, com reações Sim. e posicionamento de economia de mercado. Então, eu acredito numa distensão, o que é muito positivo para o comércio mundial e positivo para nós, porque nós ainda temos diante de nós questões críticas, como a decisão dos fornecedores para a implementação do 5G no Brasil, questão que é muito sensível, tanto do lado americano quanto chinês. Conversamos aqui na Jovem Pan com a CEO da Anshan, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, Débora Vieitas, mais uma vez. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Até a próxima. Obrigada, Thiago e Adriana.